Eventos alarmantes indicam o fim de negociações pela paz entre as Coreias. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Militar. Hoje falaremos sobre mudanças na Constituição da Coreia do Norte e seu impacto nas relações com a Coreia do Sul. Desde já, peço que se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. A divisão da Península Coreana em 1945 ocorreu como resultado do fim da Segunda Guerra Mundial, que deixou a região sob ocupação soviética ao norte e ocupação americana ao sul. Essa divisão geopolítica estabeleceu as bases para o conflito futuro entre as duas Coreias. A ausência de um tratado de paz formal após a Guerra da Coreia de 1950 deixou tecnicamente os dois países em guerra até os dias atuais. Essa situação criou uma das fronteiras mais militarizadas do mundo, com tensões constantes e algumas tentativas frustradas de reconciliação. A instabilidade na Península Coreana se tornou um ponto central na geopolítica mundial, com potenciais impactos regionais e globais. Após a Guerra da Coreia de 1950 e a assinatura do armistício em 1953, as tentativas de estabelecer relações pacíficas entre as duas Coreias foram seguidas por momentos de esperança e desilusão. Nos anos 2000, projetos ambiciosos de cooperação econômica foram implementados, incluindo a reabertura de estradas e ferrovias que conectavam os dois lados da península. Essa fase representava uma promessa de unificação pacífica e prosperidade compartilhada. Contudo, a atmosfera otimista foi ofuscada pelo avanço do programa nuclear norte-coreano e pela crescente hostilidade do regime de Pyongyang. O sonho de reunificação foi gradualmente substituído pela realidade de uma divisão cada vez mais profunda, culminando na revisão da Constituição norte-coreana em 2024, que definiu oficialmente a Coreia do Sul como um estado inimigo. A escalada das tensões na Península Coreana representa não apenas um retrocesso nas relações entre os dois países, mas também um divisor de águas na geopolítica regional. Após a abertura de diálogos em 2000, uma atmosfera de otimismo e cooperação econômica começou a se consolidar entre as Coreias. Projetos de intercâmbio cultural, programas de famílias separadas pela guerra sendo reunidas temporariamente e a criação de zonas econômicas especiais estavam entre as iniciativas que promoviam esperança e reconciliação. O comércio bilateral e os acordos mútuos pareciam indicar uma nova era de relações pacíficas. No entanto, esse período promissor foi ofuscado pela crescente pressão internacional para frear o avanço do programa nuclear norte-coreano. As tensões se intensificaram à medida que Pyongyang incrementava seus testes nucleares e desafiava as sanções impostas pela comunidade internacional. O cenário de cooperação econômica entre as Coreias cedeu espaço a um ambiente marcado pelo suspense e incerteza quanto ao futuro das relações intercoreanas. A declaração oficial da Coreia do Norte em janeiro de 2024, afirmando que a unificação não era mais um objetivo nacional, causou um impacto profundo nas relações intercoreanas. Essa mudança de postura marcou o fim de décadas de esperanças por uma harmonia futura entre as duas Coreias e foi um momento significativo que moldou o curso das relações na península. A decisão do governo norte-coreano repercutiu não apenas localmente, mas também internacionalmente, provocando reações e preocupações em todo o mundo sobre as implicações dessa nova direção política. O anúncio teve repercussões imediatas nos esforços diplomáticos e nas perspectivas de paz na região, destacando a crescente complexidade dos desafios enfrentados pela comunidade internacional para promover a estabilidade e a segurança na Península Coreana. A decisão histórica da Coreia do Norte em revisar sua Constituição em outubro de 2024 marcou um ponto de inflexão nas relações intercoreanas. Pela primeira vez na história do país, a Coreia do Sul foi oficialmente declarada um estado inimigo em um documento constitucional. Essa mudança não foi apenas simbólica.
Representou uma reconfiguração total das prioridades nacionais norte-coreanas. Ao definir a Coreia do Sul como uma ameaça hostil, o governo de Pyongyang abandonou qualquer vestígio de esperança por unificação e adotou uma estratégia clara de separação total. A revisão constitucional não foi apenas retórica. Ela solidificou formalmente a postura beligerante da Coreia do Norte em relação ao seu vizinho do Sul. Essa medida não apenas intensificou as tensões na Península Coreana, mas reverberou internacionalmente, gerando preocupações e incertezas sobre o futuro da região e as perspectivas de paz duradoura. 2 dias após o anúncio da revisão da Constituição norte-coreana em outubro de 2024, a Coreia do Norte tomou uma medida que chocou o mundo: a demolição de seções estratégicas das estradas e ferrovias que conectavam o país ao sul. Essa ação não apenas simbolizou a ruptura definitiva dos laços físicos entre as Coreias, mas também representou um ato simbólico de separação e isolamento. As vias outrora utilizadas para promover integração e possíveis trocas econômicas foram agora transformadas em destroços, marcando visualmente a nova postura da Coreia do Norte como nação isolada e hostil em relação ao seu vizinho do Sul. Esse gesto drástico ecoou por toda a Península Coreana, alimentando temores de uma escalada nas tensões e sinalizando um período de incerteza e instabilidade ainda maior na região. A postura agressiva da Coreia do Norte, ao declarar a Coreia do Sul como inimiga em sua Constituição, reflete uma estratégia militar mais ampla de dissuasão e barganha. A capacidade nuclear norte-coreana, embora inferior à da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, é uma carta na manga que equilibra as capacidades dissuasórias na região. Além disso, a destruição de infraestruturas que simbolizavam a cooperação intercoreana, combinada com fortificações na fronteira norte-coreana, indica uma postura ainda mais agressiva. Especialistas acreditam que Kim Jong-un não está interessado em um conflito direto, ciente das consequências devastadoras que tal confronto acarretaria para seu país, e sim em uma estratégia de escalada controlada. Dessa forma, o regime norte-coreano parece estar utilizando sua capacidade nuclear como ferramenta não só de defesa, mas também de barganha em âmbito internacional. Essa abordagem visa consolidar a posição do regime no cenário geopolítico global e fortalecer sua legitimidade interna diante de desafios econômicos e políticos. A consolidação da Coreia do Sul como um inimigo oficial na Constituição norte-coreana representa não apenas uma mudança nas relações intercoreanas, mas também um reforço do controle ideológico interno. Por décadas, o regime de Kim Jong-un sustentou seu poder com base em um culto à personalidade e numa narrativa que retratava a Coreia do Sul como uma ameaça constante. A decisão de oficializar essa hostilidade no documento constitucional não apenas serve para reforçar essa narrativa junto à população, justificando políticas de militarização contínua e isolamento internacional, mas também busca desviar a atenção dos problemas internos enfrentados pelo regime. Ao criar um inimigo externo como a Coreia do Sul, o governo norte-coreano procura unir a população em torno de um sentimento nacionalista exacerbado, desviando críticas e consolidando apoio interno diante das dificuldades socioeconômicas e políticas enfrentadas pelo país. Historicamente, as grandes potências como os Estados Unidos, Rússia e China desempenharam papéis cruciais na geopolítica da Península Coreana. Os EUA mantêm uma presença militar significativa na Coreia do Sul, com tropas estacionadas no país como parte de uma aliança estratégica para garantir a segurança regional. Essa presença militar tem sido um fator de estabilidade relativa na região, mas também um ponto de tensão constante com a Coreia do Norte. Por outro lado, a Rússia tem expressado um crescente interesse em estreitar laços com Pyongyang, assinando acordos militares e comerciais que fortalecem a posição norte-coreana e desafiam a influência dos EUA na região. Essa mudança de dinâmica pode ter implicações significativas nas negociações intercoreanas e no equilíbrio de poder na Ásia Oriental.
Já a China, historicamente aliada da Coreia do Norte, enfrenta o dilema de apoiar seu tradicional aliado ou buscar uma solução diplomática para evitar conflitos na região. Pequim atua como um contrapeso entre Pyongyang e Washington, buscando equilibrar seus interesses geopolíticos sem desestabilizar uma região vital para sua segurança nacional e economia. Embora a probabilidade de uma guerra em larga escala entre as Coreias seja baixa, a tensão contínua na Península Coreana pode levar a incidentes menores com consequências imprevisíveis. A deterioração das relações entre os dois países, combinada com a retórica beligerante do regime norte-coreano, representa um risco latente de confrontos na região. O colapso das vias de comunicação entre o Norte e o Sul, juntamente com a postura agressiva de Pyongyang, sinaliza a disposição do governo norte-coreano em adotar medidas drásticas sem aviso prévio. Especialistas alertam que um erro de cálculo por qualquer das partes envolvidas, Coreia do Norte, Coreia do Sul ou Estados Unidos, poderia desencadear um conflito indesejado com implicações devastadoras para toda a região. Além disso, o crescente enrijecimento da posição norte-coreana em relação à sua capacidade nuclear levanta questões sobre até que ponto o regime estaria disposto a ir para proteger seus interesses e sua sobrevivência. Política. Nesse contexto tenso e incerto, é vital que todas as partes estejam alertas e engajadas em buscar saídas diplomáticas e soluções pacíficas para evitar uma escalada desnecessária de hostilidades. Inscreva-se no canal Geoanalítico e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. As mudanças na Constituição norte-coreana refletem um novo capítulo na história da Península Coreana. A busca por paz parece distante enquanto a escalada nuclear se torna estratégica para a sobrevivência.